Fala, Fel, separei pra vocês um trechinho do Opinião Placar e logo na sequência do Chico Garcia sobre o Coringão para amanhã, o jogo contra o rival Palmeiras. O timão que pode ter Rodrigo Garro de volta, hein? Cada transformação importante pra gente. Será que ele começa no banco? Será que ele vai ser titular no jogo de amanhã? Ou será que a comissão técnica vai deixá-lo para o jogo de domingo? Que a gente sabe que amanhã os caras vão pegar no pé dele, ouvir alguns xingamentos, que a gente sabe que a torcida do Palmeiras é muito suja. Mas o que sabe aí trouxe formação se ele joga ou não amanhã. E também mais formações do Coringão. Memphis Depay teve um probleminha aí lá na Europa. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Que sabe o Corinthians amanhã vai de Garro ou vai sem Garro? O Garro tá pronto pra jogar. Tem derby, hein? Pronto. Sou mano, sou teu fã, diz o Ginho Negro. Você é o mais lúcido da bancada. Quando fala do Mengão, avisa o Fascicano que o Palmeiras não tem mundial. Ô, Quesada, desculpa. Você é super engraçado, né? Flamengo, Corinthians amanhã. Nossa, deve Mas tem derby, hein, gente? Derby. Amanhã, 8 da noite, Allianz Parque, Allianz né? Parque. Demais. O Garro tá pronto. Aí depende do técnico e do Garro dizer se a cabeça dele tá legal. Eu digo pronto fisicamente, tá? Eu arrisco a dizer que ele inicia o clássico no banco. No banco. Essa é a ideia, tá? Uhum. Nós temos ainda um bom tempo aí pro, né? Mais de 28 horas pro clássico, né? Eu acho que ele fica no banco e entra no segundo tempo. Certo. O único problema é o Mateuzinho. O Mateuzinho tem uma contusão na coxa. Se ele não tiver condições, o Léo Maná Que é o que vai jogou pro jogo. na última partida Entrou no o Novo segundo tempo Horizontino. na vaga do Jacaré. Do grande Jacaré. Ontem tinha um cara no Velo Clube chamado Paulo Favela. Achei legal, Mas não, Legal. devia ser Paulo Comunidade, né? Porque Mas era favela. politicamente No caso, incorreto. É verdade. No caso dele era favela. Mas é isso, o Corinthians está fazendo um campeonato muito bom, Pô. praticamente irretocável. Só que tem ali no imaginário do corintiano o seguinte, tem que vencer esse clássico, né? Porque o Corinthians venceu todo mundo menos o clássico, né? O clássico contra o São Paulo. E aí tem uma frase que o corintiano não gosta de ouvir, não é? Mas a gente às vezes precisa ouvir as verdades, né? Eu também não gosto de ouvir, mas eu preciso falar como analista de futebol, né? Analista de sistema, que é o seguinte, o Corinthians não só tá vencendo o time mediano para baixo, né? Você vai dizer que o Corinthians perdeu um jogo até agora, que foi o jogo do São Paulo. O resto ele venceu tudo. E todos os times, com respeito a todos os outros times, todos os times medianos para baixo. Mas os outros times, o Palmeiras não ganhou dos Não, times medianos. tudo bem. Não, Tudo mas bem. o que o Quesada tá falando é uma coisa que... Falta um teste, é isso? Num campeonato de pontos corridos, você pode ir somando pontos, aqui, ali, lá, blá, blá. Mas se ele não tiver o hábito de ganhar jogos grandes, ele não vai bater campeão brasileiro. Porque hoje em dia não é mais só Flamengo e Palmeiras. Você tem mais times. Nós enumeramos Acabamos de citar alguns. tá? Acabamos de citar alguns aí. Outra coisa, Campeonato Paulista. A tendência é chegar na semifinal os 4 grandes. Aí vai ter que ganhar. Porque, vamos supor, um jogo em casa. Vamos supor que o Corinthians tem esse privilégio de jogar em casa. Ele pode empatar, já que ele não tá ganhando. Ele empata e é eliminado nos pênaltis. Ou então ele passa nos pênaltis, aí vai pra final. Primeiro jogo fora. Vamos dizer que ele pegue o São Paulo, a melhor campanha. Ou o Santos ou o Palmeiras. Qualquer um, perde entendeu? esse jogo. Aí ele perde o primeiro jogo em casa, ele empata. Vai ter que... Aí ele vai ter que ganhar na casa do cara. É difícil. Então isso que o Quesada tá falando é verdade. É isso. Até porque se você for olhar em retrospecto, os últimos campeões paulistas, me parece que o último que foi campeão jogando fora de casa foi Ituano, quando ganhou do Santos nos pênaltis. Que ano que foi aquilo? Aqui no Pacaembu? Não, o Corinthians ganhou do Palmeiras em 2018. Palmeiras em 2018. Palmeiras em 2018. 19... Esse do Ituano foi 2014. 2014. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 anos seguidos. O campeão é o time que faz o segundo jogo em casa. O Palmeiras perdeu os 3 primeiros jogos desse tricampeonato. Ele perdeu pro São Paulo, ele perdeu pro Água Santa e perdeu pro Santos. Reverteu e foi campeão no jogo de casa. Obrigado, senhor Mani. Essa frase é uma frase verdadeira, mas é um recorte dentro de um contexto, tá? Não estou aqui diminuindo a campanha do Corinthians. Acho que o Corinthians está fazendo exatamente o que um time grande precisa fazer. Não vou também passar o pano, um termo que eu não gosto, que o Flavinho também não gosta, para a derrota para o São Paulo. Mas é um resultado normal. Corinthians perder para o São Paulo, perder para o Santos, para o Palmeiras, é clássico, tá tudo no pacote, né?
O que eu tô dizendo é que o Corinthians precisa fazer o jogo, entendeu? O São Paulo fez o jogo. Tudo bem que ele perdeu aí recentemente, mas ele fez o jogo contra o Corinthians. E depois o Santos fez o jogo contra o São Paulo, entendeu? Como o Palmeiras, com todos os problemas, foi lá e fez o resultado em cima do Santos na Vila Belmiro. Então, o Corinthians precisa fazer isso na minha humilde visão, entendeu? Para falar, opa, esse Corinthians chegou chegando. E outra, fazer um grande jogo na casa do adversário. O Corinthians precisa fazer isso, entendeu? Então é só uma observação, porque no ano passado fui criticado por parte da torcida, porque você desvalorizou as 9 vitórias seguidas do Corinthians. Não desvalorizei, não, fiquei muito feliz por sinal. Só que o Corinthians se aproveitou de times que estavam para serem rebaixados, venceu esses times, é isso que tem que se fazer. Era a briga dele. Que era a briga dele. Fez um grande jogo contra o Inter, poderia ter vencido, e fez um jogaço contra o Palmeiras, entendeu? Todos os nossos aplausos para aquela reta final. Escapar de tudo. É isso daí, entendeu? É isso daí. E amanhã, então, temos esse derby às 8 horas da noite. Deixa eu falar um negócio rápido para vocês. Tem uma história, uma notícia aqui que chegou Memphis, agora siga. do Memphis. O Quesada pode colocar aí, Miquel? O Memphis foi... Condenado em Mônaco por dirigir sob efeito de álcool. Isso foi algo que aconteceu em agosto do ano passado. 8 mil euros de multa. Tá? E então ele só vai pagar essa multa, é isso, Ele não né? pode mais dirigir lá no Principado, só isso. Não vai acontecer pequenininho nada. também, não tem nem onde ir naquela porcaria. Cruzante aí, não vão achar que ele vai ser preso também, que os caras também... Só a condenação aí e tal. Vocês falaram do projeto do Corinthians... Não dirijam, não bebam e dirijam, tá? Não façam isso nunca. Fala. Vocês falaram do projeto do Corinthians que ele apresentou à Justiça para... Não falamos nada ainda. Sim, não. É um teco, tá? Um trecho tirar isso daí do meio. da grande dívida do Corinthians. Essa está relacionada a dívidas com empresários e jogadores e afins, assim, tudo que é negociação de futebol, tá? Porque o Corinthians tem muitas outras dívidas fora do futebol. 367 milhões de reais de dívidas para serem pagos, esses 367 milhões de reais, nos próximos 10 anos. O Corinthians fez uma proposta de reestruturação. Para ver se a Justiça topar. Então o Corinthians terá 10 anos para pagar esses 367 milhões. Até 10 anos. Isso não quer dizer que ele não possa pagar. São dívidas com empresários, trabalhistas, tudo que é ligado a futebol, entendeu? Essas dívidas que ocasionam o famoso transferban, que pode prejudicar o futebol. E uma rápida aqui, gente. Eu fiquei sabendo ontem que alguns sócios do Corinthians que usam Havaiana vão fazer uma manifestação com Havaianas pela manhã no Parque São Jorge. Porque o ex-presidente Mário Gobi disse que o Parque São Jorge está cheio de bandidos, tá? Ele falou isso numa reunião do CORE. A frase é a seguinte, abre aspas, não vivíamos em paz aqui. Ou melhor, nós vivíamos em paz aqui. Ele, Augusto, pegou a mensalidade, jogou em uma merreca e está cheio de bandido frequentando o clube. Escuta aqui aquilo que eu tô falando. Está cheio de bandido frequentando o clube. Presta atenção no que eu estou falando. Vem aqui no final de semana. É chinela havaiana, um baixo nível. Se você fizer alguma coisa, eles te peitam, afirmou o ex-presidente para alguns companheiros de clube. Bom, primeiro, eu tenho Havaiana e uso Havaiana, então... chego em casa, eu boto uma Havaiana. Isso é um preconceito desnecessário. Agora, se o senhor tem a informação de que bandidos, crime organizado, não sei o quê, estão frequentando o clube, como um homem da polícia, o senhor tem o dever, assim como o senhor Tuma, que também ensinou um monte de coisa, de revelar o nome dessas pessoas para o bem do Corinthians. Ou então abordá-las e prendê-las, se estão fazendo algum mal ao dia a dia do clube. É isso, é rápido comentário. Como a gente diz hoje em dia, tá cheio de camadas esse comentário do Mário Gobi. O primeiro do preconceito evidente, a história de associar quem anda de chinelo à bandidagem, né? É algo que aconteceu com o ex-ministro Paulo Guedes quando associou as empregadas domésticas às viagens de avião, né, para Disney e tal, não sei o que lá. Isso é o preconceito estrutural que a gente tem na sociedade brasileira entre as camadas mais
privilegiadas. Ô, Flavinho, A segunda camada é isso, essa que você está dizendo, Quesada. Tem o aspecto criminal. Se o cara tá. O doutor Gobi, tá dizendo que tem criminoso no Corinthians, cara, ele foi delegado geral da polícia. Revele. o que... Não, prende. Informe. Prende. Gente, o que sempre Exatamente, fez do Corinthians, investiga e prende. o que sempre fez do Corinthians, do clube, da torcida, do futebol, ser o Corinthians é justamente abranger todas as camadas sociais e, acima de tudo, a simplicidade das pessoas, tá? Independentemente da forma de se vestir, da forma de se comportar, da forma de torcer. E eu posso falar porque eu morei durante 30 anos da minha vida como praticamente vizinho do Corinthians aí no Tatuapé, né? E o que sempre fez o Corinthians ser o charme de ser Corinthians são as pessoas que frequentam o Corinthians. Corinthians é o time do dessa povo. forma. Que besteira Time do disso. povo, né? Falou besteira. Joguei tênis no Corinthians durante muito tempo, como já frequentei o clube social há muito tempo, enfim, e sempre fui muito bem tratado, nunca vi nada, pelo menos nos tempos, por exemplo, meus tios são sócios do Corinthians, frequentam, eu nunca vi nada, nada que me trouxesse qualquer dúvida em relação à idoneidade das pessoas. E sempre foi um clube muito seguro para se circular, muito pelo contrário. Sempre é um clube extremamente aprazível, é um clube que tem, sabe, em todo o departamento social, uma das melhores estruturas de São Paulo para a prática de qualquer modalidade, desde você fazer musculação até jogar peteca, literalmente jogar peteca. Tem quadras de peteca, o departamento de peteca do Corinthians é bom. Então, enfim, gente, eu acho que uma pessoa que foi presidente do Corinthians se referir a essa forma aos associados, ela no mínimo mereceria uma expulsão Ele do até quadro quis atacar associativo. o Flavinho, 10 segundos. Claro, depois nós vamos Doutor ver o Gobi. Fernando Santin. Vocês construíram, vocês todos, tá? Não estou citando Isso é especificamente o senhor Gobi, tá? Mas vocês, da Renovação e Transparência, construíram a maior dívida de um clube do futebol brasileiro. E vocês não usam a Havaiana, tá? Exatamente. Mal terminou um confronto pelo Campeonato Paulista, né? A vitória sobre o Novo Horizontino, no interior do estado de São Paulo, com reservas, mesclando titulares, alguns jogadores nem viajaram. O Corinthians viajou, chegou pela manhã de São José do Rio Preto, descansou, almoçou na verdade, né? E depois de um descanso realizou algumas atividades. Jogadores que atuaram mais de 45 minutos fizeram apenas um regenerativo e outros que jogaram menos do que isso, aí sim trabalharam, né? Juntamente com a comissão técnica. Um treinamento e meio, dá pra dizer, né? Seriam 2 treinamentos, o de terça e o de quarta-feira, sim, o dessa quarta-feira, um treino mais definitivo com relação a posicionamento, bola parada, a escalação do time mesmo que vai a campo. O Ramon Dias já deve ter na cabeça dele quem vai jogar, quem não vai e tudo mais, mas é um momento de posicionar, fechar, porque na quinta-feira no Allianz Parque, às 8 da noite, as duas equipes se enfrentam. E algumas questões a gente sabe, outras nem tanto, quando a gente vai montar esse time. Por exemplo, alguns desfalques, algumas ausências já são claras nesse jogo. A do volante Maicon, a do zagueiro Gustavo Henrique, a do lateral Mateuzinho, eu diria que é praticamente certa. Mas assim, vamos colocar ele numa condicional, numa dúvida aí de que ele possa aparecer de repente no banco de reservas, né? E aí o Léo Maná, né, deve ser fixado ali na lateral, até porque o Jacaré tem apenas esse último jogo aí no profissional, ele que tem 17 anos apenas. Então, Mateuzinho não jogando, joga o Léo Maná, mas eu colocaria na condicional. De qualquer forma, não acho que o Mateuzinho comece. Então o Mateuzinho, se for relacionado, vai ficar no banco de reservas. A tendência mesmo do Léo Maná, o Gustavo Henrique e o Maicon realmente estão fora. E a questão que fica está sobre Rodrigo Garro. A questão é que o Rodrigo Garro está trabalhando intensamente, não só a partir de domingo. Do último domingo ele vem trabalhando com o grupo de jogadores, só que teve um confronto na segunda-feira. Então assim, ele trabalhou com quem não viajou na segunda-feira ainda, trabalhou na terça-feira, vai trabalhar na quarta-feira. Ele já vinha trabalhando de forma separada, acompanhado por fisioterapeutas, na parte interna do clube, mesmo a campo, isolado do grupo de jogadores, mas aí desde domingo, né, trabalhando constantemente com o grupo. Então assim, dá pra gente dizer que o Garro ainda está no processo de retorno, mas fosse uma final de campeonato, eu diria que ele
que ele jogaria. A questão não é uma final de campeonato, mas é um derby. É um clássico em que você depende do que o Emiliano diz, o principal jogador do elenco. Eu não sei se ele é o principal, porque eu acho que ele rivaliza aí, né? Que, enfim, ele não jogou ainda esse ano, né? No ano passado, dava para dizer que ele era o maestro do time, mas Hugo Souza, Yuri, Memphis foram jogadores amplamente destacados. Mas o Garro talvez seja realmente a cereja do bolo, né? E nessa temporada não é diferente, né? Você tem o Coronado quebrando o galho em alguns momentos, né? Cumprindo a missão, né? Sendo um bom jogador. O Thales muitas vezes caindo por dentro, o Memphis jogando de 10. Então, assim, várias maneiras de você compor aquela ausência. Quando o Garro tá em campo, o corintiano fica tranquilo porque sabe que ali tem dinamismo, tem intensidade, tem finalização, tem armação de jogadas. Mas, assim, dificilmente ou praticamente impossível, pela experiência, por acompanhar, que o Garro começaria essa partida. Então ele recuperado fisicamente, banco de reservas para ganhar alguns minutos no segundo tempo. E olhe lá, caso não precise, ele nem precisaria entrar e aí sim estaria sendo preparado para o jogo contra o São Bernardo, mais alguns jogos do Paulista, para o dia 19 o Corinthians jogar o jogo do ano, né? Que é a primeira fase eliminatória da Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. Então assim, o Garro, ele tá apto, eu poderia dizer. Ele tá apto. Ele está treinando com o grupo, já vem treinando há alguns dias, está respondendo bem, então a ideia é que ele esteja apto para um clássico. Só que é um jogo pesado, né? É um jogo decisivo, sempre é um jogo importante, é um jogo que tem... e assim, sabe-se lá, e isso é do jogo, tá? É do futebol, lamentavelmente. Então não tô aqui incitando nenhum tipo de coisa, tá? Mas sabe-se lá de que forma os rivais também utilizariam aquilo que ele passou, aquele drama na Argentina, né? Com aquele acidente, quando ele tivesse para entrar em campo, no aquecimento e tudo mais. Seria muito mais fácil se o Garro voltasse na Neoquímica Arena só com torcedores do Corinthians. Ali ele seria acolhido, seria abraçado e emocionalmente para ele faria muito bem. Por isso que talvez ele seja preparado realmente para o jogo contra o São Bernardo no fim de semana. De qualquer forma, a gente sabe a importância desse cara. Nos últimos clássicos contra o Palmeiras ele foi decisivo. Fez gol da vitória junto do Yuri, né, no clássico na Neoquímica Arena, fez aquele gol de empate no Paulista, na Arena Barueri, que bate na trave, o Everton meio que tira a bola, né, o 2-2. Então assim, ele é um cara que entende a importância do clássico, tem uma interferência direta no jogo pela sua característica. O Corinthians não tem um jogador semelhante, ou semelhante até tem o Coronado, mas não chega no nível que o Garro atingiu no ano passado, e até pra gente saber como é que vai estar a cabeça dele, né? Então assim, de novo, apto ele está. Para começar, praticamente impossível, pelo menos para ir para o banco. Resta saber se a comissão técnica vai optar por isso ou então segura, vamos deixar para você reestrear em casa, ser abraçado pela torcida, pela fiel e aí poder desenvolver o seu melhor futebol. Esse dilema está posto. Rodrigo Garro, né, e outros desfalques aí que o Corinthians vai ter também. Então é isso aí, Fê. Agora bora para mais informações do Corinthians. O Timão que voltou aos trabalhos no CT Joaquim Grava após vencer o Novo Horizontino por 1-0 na última segunda-feira. Ainda na parte da manhã o elenco foi dividido em dois grupos aí, com uma parte indo para o gramado e a outra indo na academia acelerar o processo de recuperação para o derby. A atividade no gramado foi leve e reservada apenas para os jogadores que não atuaram ou entraram no decorrer do segundo tempo aí do jogo contra o Novo Horizontino. O início da preparação focada no clássico contra o Palmeiras, da próxima quinta-feira, será iniciada e concluída no treinamento da quarta-feira, no caso de hoje aí. Os atletas que fizeram parte da vitória no interior paulista fizeram exercícios regenerativos sob supervisão da comissão técnica. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, o Corinthians mede forças contra o Palmeiras no Allianz Parque, jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O confronto aí contra o arquirrival será o segundo clássico do Timão na temporada. O Timão que infelizmente perdeu para o São Paulo no primeiro clássico e agora tenta aí vencer seu primeiro jogo contra um rival na temporada. Até aqui o Corinthians tem a melhor campanha no Paulistão com 18 pontos em 7 rodadas disputadas. Importante ressaltar que a equipe tem um jogo a mais que os demais, já que adiou o seu jogo aí que era da 11ª rodada para segunda-feira contra o Novo Horizontino. Então é isso aí, Fê. Deixa o seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo, se inscreva no canal para você não perder nenhuma notícia, nenhuma informação do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!